E ela é obtida por uma fórmula bem simples. Vocês estão lembrados lá dos fasores de tensão e corrente, né? Se a gente pegar os dois fasores de tensão e corrente e multiplicar os dois, a gente vai ter justamente a potência complexa, ok? Só tem um detalhezinho aqui, tá? Os fasores, quando a gente multiplica eles, esse aqui vai ter que ser o complexo conjugado. O complexo conjugado nada mais é do que a gente trocar o ângulo do fasor de corrente, tá? Então, usando essa fórmula, a gente obtém a potência complexa. Ou também pode trabalhar com fasores de valores RMS. Aí a gente elimina aquele 1/2 e fica só com valores RMS de fasores, tá? Bom, essa potência complexa, quando a gente calcula ela, como ela é um número complexo, tem duas formas de representar. A forma polar, que é módulo e ângulo, ou a forma retangular, que é a parte real e a parte imaginária. Quando ela é representada dessa forma, a gente tem o módulo, que é a tal da potência aparente, definida anteriormente ali, V, RMS vezes IRMS. E este ângulo aqui seria o ângulo do fator de potência. Quando a gente abre ela para a forma retangular, a gente tem a potência aparente somada, a potência real somada com a potência reativa aqui, né? Não esqueça só que é um número complexo, então aqui seria J, né? O raiz de menos 1 multiplicando essa parte. Sim. Aquele símbolo ali que envolve os ângulos. Qual símbolo? Esse aqui? É um símbolo, é justamente um ângulo aqui, tá? Informando que o valor que está aqui dentro é um ângulo em graus ou radianos. Isso aqui não tem um nome específico, é só um símbolo, tá? Quando a gente bota esse símbolo, quer dizer que aqui a gente está especificando um ângulo. Bom, tem alguns exercícios aqui, tá? Nós não vamos fazer agora também. E, finalmente, a gente chega na relação entre potência e impedância. Então, a gente já viu que a impedância é definida tal como a lei de Ohm, é tensão sobre corrente, só que a gente trabalha com fasores, ok? Pode trabalhar também com fasores RMS, já que os dois aqui têm uma relação de raiz de 2, que vão ser eliminadas essas duas relações, e a gente chega aqui no valor RMS, dá no mesmo. Quando a gente trabalha com o valor RMS, a gente pode também trabalhar, então, com o módulo dos dois, um dividindo pelo outro, e subtrair os ângulos. E a gente tem o conceito de impedância. Como é que a gente vai calcular a potência complexa pela impedância? Pode usar as fórmulas semelhantes à corrente contínua. A potência complexa é a impedância, que é um número complexo, multiplicado pela corrente RMS ao quadrado, que é só o valor da corrente ao quadrado. Ou o valor da tensão ao quadrado dividido pela impedância conjugada. Trabalhando com a impedância, então, a gente tem a potência complexa, tá? E, digamos assim, especificada com outras fórmulas, usando agora a impedância. A impedância tem uma parte real, que é a resistência, e uma parte reativa, X, que tem a ver com indutores e capacitores. Né? Então, a parte de potência ativa, ela é dada apenas pela multiplicação da corrente ao quadrado vezes a resistência, né? Que é dessa forma, E ao quadrado vezes Z, E ao quadrado vezes Z se transformou nisso, e aí eu tenho essa parte e essa outra parte aqui, ó, P e a Q. I ao quadrado vezes R, ou então I ao quadrado vezes X, para ter a potência ativa e a potência reativa. Né? Ou ainda eu posso, né, trabalhar em termos de tensão, corrente e o cosseno ou seno, dependendo se eu estou trabalhando com P ou com Q. Então, na verdade, pessoal, a gente tem várias potências aí quando a gente trabalha com corrente alternada, tá? E aqui a gente tem uma forma mais simples, visual, de enxergar isso tudo. Quando a gente tinha lá impedâncias, a gente tinha um triângulo de impedância. Impedância é dada por uma parte resistiva e uma parte reativa. Quando a gente trabalha com potência agora, a gente também tem a potência representada por um triângulo. Então, nesse triângulo aqui, ó, nessa parte de baixo, a gente tem a potência que efetivamente está sendo consumida. Aqui a potência reativa, que é uma potência trocada com a rede, okay? Mas ela não é efetivamente consumida, ela é só trocada. E aqui é aquela aparente, que aparentemente está sendo consumida. E ainda tem esse ângulo aqui, que é o mesmo ângulo do triângulo de impedância. Então, o que acontece aqui, ó? Quanto menor esse ângulo, pessoal, mais a potência aparente
se aproxima da que efetivamente está sendo consumida. E quanto maior o ângulo, mais essa potência aparente se afasta da potência que efetivamente é consumida. Então aqui, ó, vou pegar dois triângulos bem diferentes desse aqui. Ó. Um triângulo onde toda a potência consumida é praticamente a potência aparente. Eu tenho um Q bem pequeno, tenho um Q como essa. Veja que eu tenho um ângulo pequeno aqui. Ou eu posso ter esse outro caso aqui. Ó. Tem uma pequena potência sendo consumida, uma grande potência sendo trocada, que é aqui, e a minha S está aqui. Ó. E eu tenho um ângulo elevado aqui, certo? Esse ângulo aqui é um ângulo pequeno, semelhante a zero, e esse aqui é um ângulo grande, semelhante a 90 graus, certo? Quando é que eu tenho esse caso aqui? Quando eu tenho, então, praticamente toda a potência aparente, ela é consumida, que seria o caso de uma resistência. Quando é que eu tenho esse outro caso? Quando eu tenho muita energia trocada, por isso que eu tenho um Q elevado, e pouca energia sendo consumida, que é o caso de um transformador a vazio, de um capacitor, de um indutor. Eu aparentemente tenho potência, mas na prática não tenho quase nada sendo consumido, certo? Bom, isso que está aqui no restante do material, tá? Uma parte eu vou explicar na aula que vem. O que a gente ainda vai ver hoje, tá? É essa questão aqui de multa pelo fator de potência. Então, aqui no Brasil, pessoal, existe uma legislação que define esse fator de potência, tá? Que ele deve estar acima desse 0,92. Por quê? Quando o fator de potência é muito baixo, eu tenho muita energia trocada e pouca energia consumida. E isso não é interessante para um sistema que vai fornecer energia para a gente. O interessante é que toda a energia fornecida seja consumida. Isso não é possível na prática. Por que não é possível, pessoal? Porque se eu ligo um motor, vamos pegar o caso mesmo de geladeira, micro-ondas, que tem um motor interno, ou se a gente pegar casos de indústrias, tá, que tem motores e mais motores. O motor, pelo funcionamento dele, para ele funcionar, uma parte de energia tem que ser trocada pela própria construção dele. Eu não consigo fazer um motor que eu consuma toda a energia fornecida. Ele sempre vai ter uma certa troca de energia pela construção dele. Agora, o objetivo é tu construir um motor que a maior parte do que tu fornece ele realmente consome. Consome de que forma? Transformando a energia mecânica no eixo. O eixo vai girar, vai ter uma energia mecânica ali. Bom, então, como é que a legislação trata isso aí? Aqui no Brasil, é estabelecido que o fator de potência nas unidades consumidoras deve ser superior a 0,92 capacitivo durante 6 horas da madrugada ou 0,92 indutivo durante as outras horas do dia. Por que esse 0,92 indutivo e capacitivo? Né? Porque, na verdade, a potência aqui ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Se ela for positiva, eu tenho uma carga indutiva. Se for negativa, eu tenho capacitiva. Como durante o dia, durante essas 218 horas do dia, eu tenho muita indústria trabalhando e as indústrias têm muitos motores funcionando, tá? Essa carga aqui ela é principalmente indutiva. Quando à noite cai a produção nas indústrias, tá? E aí eu tenho menos consumo de energia, aí a tendência é que eu tenho uma carga mais capacitiva. Tá? Então, de qualquer forma, o limite estabelecido é 0,92. Esse limite aqui, então, tem uma resolução da ANEEL que estabelece ele, tá? E o que acontece é o seguinte, é que se o consumidor fica fora dessa faixa aqui, ele é taxado, ele é multado pelo fator de potência. Bom, por que ele é multado, tá, pessoal? Porque quando a gente tem muita energia sendo trocada, é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai ter tensão fornecida para o consumidor, vai ter corrente circulando, mas não vai ter energia sendo consumida. Então isso aí tem que ser, digamos assim, cobrado de alguma forma. É cobrado através dessa multa aqui. Agora, vamos pensar no caso de uma indústria. Se alguém vai construir uma indústria, ela vai colocar lá os equipamentos para fazer a função que ela,
digamos assim, para que ela foi projetada, né? Seja lá um processo químico, um processo petroquímico, né? Ou quem sabe